Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do canal Governação e hoje a gente vai falar sobre formação de preço. Todo mundo que vai começar um negócio com certeza tem essa dificuldade, tem essa dúvida: professor, como será que eu formo o preço do meu negócio? Como é que eu vou saber se isso vai dar lucro ou se não vai? Como é que eu sei que eu estou com um preço bom o suficiente? Meu nome é Lohan, eu sou consultor de empresa há mais de 10 anos, empreendedor, e vamos lá falar um pouquinho sobre preço. Você que está começando um negócio, ou quer começar um negócio, com certeza já parou para pensar: poxa, como é que eu vou definir quanto que vai custar o meu produto? Algumas coisas são bastante importantes você levar em consideração. Mas primeiro eu vou falar para vocês como é que a gente forma o preço, como é que a gente calcula o preço. E depois eu vou falar, na sequência do vídeo, como é que a gente acerta, a gente adequa e a gente considera outros fatores que vão ou podem influenciar ou impactar nesse teu preço e garantir que você consiga vender. Então, quando você pensa em preço, o primeiro ponto bastante importante é você entender todos os custos que estão envolvidos no teu negócio. Então, a gente vai separar basicamente em custos fixos. O que são custos fixos? São custos que você vai ter inerente de produzir ou não produzir. Então, a gente está falando de aluguel, a gente está falando de salário de funcionário. Esse tipo de custo são custos fixos do teu negócio, independente de você produzir uma peça ou não produzir nenhum. A outra categoria são os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São os custos que estão relacionados à quantidade de produção. Então, são as matérias-primas que você utiliza para produzir o produto, embalagens que você está utilizando. Então, são coisas que são diretamente atreladas ao custo de quantidade. Então, eu só vou incorrer esses custos, eles variam dependendo da quantidade de coisas que eu vou produzir. Então, complementar a isso também, a gente vai ter uma parte de impostos, e isso basicamente fecha de forma simples a nossa parte de custos. Para a gente entender o preço do nosso negócio, a gente precisa garantir que esses custos estão cobertos. Então, um primeiro passo que a gente tem é entender quais são esses custos que a gente tem. Depois, a gente vai definir ou vai calcular o que a gente quer de margem. Então vamos pensar, o que é a margem? A margem é o resultado, é o retorno que você tem em cima das vendas do teu produto. Então vamos definir que você gostaria de 50% de margem, 30%. Aí você vai pensar o que você gostaria de margem, quanto você gostaria de se remunerar em cima desses custos todos, né? Eu vou organizar um pouquinho aqui, um pouco em fórmulas, e pode ser que fique mais fácil ou mais difícil, mas a lógica é muito simples de precificação. Você tem que sempre considerar todos esses custos que estão envolvidos e a tua margem, e isso vai te formar o preço final. Mas, poxa, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo isso num preço unitário que eu vou vender o meu produto? Então, existem algumas fórmulas, alguns caminhos que ajudam a gente a fazer esse cálculo. Então, eu vou explicar primeiro algumas fórmulas para tentar ajudar ou facilitar um pouco essa conta para vocês. O primeiro ponto que a gente tem que entender é: a gente tem que calcular qual seria o preço de venda de todo o nosso lote de produção para conseguir cobrir os custos fixos mais os variáveis desse lote de produção. Então, como é que a gente calcula isso? A gente precisa calcular primeiro qual que é o preço total de venda de um lote de produção que a gente consegue. Então, a gente tem que garantir que cobrir todo o nosso custo fixo, o nosso variável e pagar a nossa margem, quanto que tem que ser o valor de venda disso. Então, existe uma fórmula que ajuda a gente a fazer esse cálculo de forma mais rápida. A gente tem que pegar todos os nossos custos, o custo fixo, o custo variável, mais os impostos, e dividir por 1 menos o nosso percentual de margem. Então, se a gente quer 50%, seria 1 menos 50%, vai dar 50%, né? 0,5. Então, essa é a fórmula para a gente conseguir chegar nisso. Quantas unidades do meu produto eu produzi? Então, eu vou pegar o valor do valor total que eu deveria vender o meu lote todo de produção, vou dividir pela quantidade de produtos que eu fiz, e isso vai me dar o preço unitário. Uma coisa que ajuda a gente a facilitar essa conta é o que a gente chama de taxa de marcação. O que é essa taxa de marcação? Taxa de marcação é um índice que ajuda você a calcular de forma rápida qual deve ser o preço de venda unitário com a visibilidade do seu custo variável. A taxa de marcação, como é que você consegue ela? Você vai dividir o preço total
do lote produzido, que a gente acabou de calcular, e vai dividir ele pelo custo variável que a gente tem. E isso vai dar um índice, uma taxa que depois, para a gente chegar no preço que a gente quer, a gente vai basicamente multiplicar o nosso custo variável por essa taxa de marcação. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, vamos calcular agora um pouquinho. Então, se a gente somar nosso custo fixo, o nosso custo variável, o nosso imposto, isso vai dar R$200. A gente dividir por 1 menos 50%, que é o que a gente quer de margem, seria R$200 dividido por 50%, ou 0,5, isso vai dar 400. Então, significa que para a gente conseguir cobrir todos os nossos custos fixos e variáveis e pagar a nossa margem, a gente teria que vender todo o nosso lote de produção realizado por R$400. Para chegar no preço unitário, vamos dizer que a gente quer 20, a gente conseguiu produzir 20 unidades. Para chegar no nosso preço final unitário, vamos dizer que a gente produziu 20 unidades com esse valor que a gente comprou, né, de matéria-prima. Então, vai dividir o 400 pelo 20 e isso vai dar R$20 de preço de venda. Esse é o nosso preço unitário para cada unidade das marmitas que a gente for produzir. Se a gente for calcular com a taxa de marcação, então a nossa taxa de marcação, como que a gente calcula ela? Os 400, que é o preço de venda do lote total, a gente vai dividir isso por 100, que era o meu custo variável, e isso vai me dar 4. Com os 4 que a gente tem de taxa de marcação, como é que a gente chega no preço unitário também? A gente multiplica a taxa de marcação, o índice, 4 vezes 100, que é o meu custo unitário, divide isso pelas 20 unidades produtivas, eu vou chegar nos mesmos 20. A taxa de marcação é muito útil porque você não precisa realmente depois ficar calculando todos os custos de lote que você tem. Você basicamente multiplica sempre por essa taxa de marcação que você tem, o seu custo variável, e aí você vai chegar no seu fator final, né? Então é assim basicamente a lógica que você tem que considerar. Você tem que sempre garantir que você está pagando todos os custos e se remunerando, garantindo que você tenha a margem. Alguns pontos importantes para você, e tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de preço, agora que você entendeu e formou o preço do teu negócio, do teu produto. O primeiro ponto é entender um pouco de situação de mercado. Poxa, será que o valor que eu cheguei, ele é um valor competitivo? Ele é um valor que eu vou ter mercado? É um valor que os clientes estão dispostos a pagar? Então, para isso, é muito importante eu entender algo que eu falei no vídeo anterior sobre promoções, que é muito importante você entender sobre precificação, que é você entender qual que é a sensibilidade de preço dos clientes sobre o seu produto. E aí, a partir daí, você também conseguir classificar onde você vai colocar esse preço. Então, de novo, se forem itens de alta rotatividade e as pessoas elas compram por volume, elas não estão preocupadas com marca ou valor agregado desse produto, você tem que trabalhar com preços baixos. Algo médio são itens que não são itens de dia a dia, não são básicos, são itens intermediários e as pessoas elas aceitam pagar um pouco mais porque elas não consideram só o preço como único fator. Então você pode classificar no intermediário e garantir que você está entre as faixas de preço do seu concorrente. Ou, por último, se for um item que o preço, os clientes não têm sensibilidade nenhuma, não é o preço não é fator nenhum, aí você consegue classificar ou colocar mais num preço que você quer como o teu produto, desde que as pessoas entendam a qualidade e o valor que ele vai trazer. Então, essa parte é bastante importante e você precisa garantir que a partir do momento que você calculou e chegou no teu preço, se ele está sendo competitivo o suficiente, ele se encaixa dentro do mercado ou esse tipo de coisa para que você consiga realmente vender, né? Então, essa sensibilidade a preço precisa estar muito bem entendida para quando você for, calculei meu preço, coloquei minha margem, talvez você precise rever margem, você precise otimizar os teus custos variáveis ou fixos para você conseguir chegar num preço competitivo. Então, são coisas que você tem que considerar e avaliar sempre que você for precificar. Beleza, gente? É isso, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Mandem dúvidas, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.